A história de José, o filho predileto de Jacó, é uma jornada de sonhos, traição e redenção. Uma saga que atravessa tempos e corações, revelando a força da fé e a profundidade do destino. Esta narrativa milenar se desdobra no antigo Oriente Médio, numa época em que sonhos eram vistos como mensagens divinas e a sorte de um homem podia mudar em um piscar de olhos. José, filho de Jacó e Raquel, era o mais amado entre seus irmãos. Com apenas 17 anos, José começou a ter sonhos que previam seu futuro glorioso. Ele via seus irmãos se curvando diante dele, sonhos que simbolizavam a supremacia que ele algum dia alcançaria. Confiante e talvez um pouco ingênuo, José contava esses sonhos aos seus irmãos, que reagiam com ciúmes e raiva. Cada novo sonho aumentava a tensão, aprofundando o abismo entre José e seus irmãos. Os ciúmes transformaram-se em ódio, e os irmãos de José planejaram se livrar dele. A conspiração culminou em um ato de traição brutal, quando em um dia fatídico, os irmãos agarraram José, arrancaram-lhe a túnica colorida que seu pai lhe dera com tanto carinho e o jogaram em um poço vazio. Inicialmente planejavam matá-lo, mas a ganância falou mais alto. Eles acabaram vendendo José como escravo para mercadores ismaelitas que iam para o Egito por 20 moedas de prata. Levado ao Egito, José foi vendido a Potifar, um oficial do faraó e capitão da guarda. Mesmo como escravo, ele encontrou favor aos olhos de seu mestre. Potifar reconheceu a competência e a integridade de José e rapidamente o colocou como responsável por toda a sua casa. A presença de José trouxe bênçãos à casa de Potifar, prosperando tudo o que fazia. Essa ascensão na confiança de Potifar, porém, despertou a atenção indesejada da esposa de Potifar. Ela tentou seduzir José repetidamente, mas ele manteve sua integridade e recusou. Enfurecida pela rejeição, a esposa de Potifar o acusou falsamente de tentativa de violação. Potifar, embora provavelmente ciente da verdadeira natureza de sua esposa, sentiu-se compelido a agir conforme a acusação e lançou José na prisão. Apesar da sombria reviravolta, a fé de José nunca vacilou. Mesmo na prisão, ele encontrou favor aos olhos do carcereiro, que o colocou a cargo dos outros prisioneiros. Lá, José conheceu o copeiro e o padeiro do faraó, que haviam sido lançados na prisão. Ambos tiveram sonhos perturbadores, e ao saber da habilidade de José, pediram sua interpretação. José revelou que o copeiro seria restaurado ao seu posto, enquanto o padeiro seria executado. Suas interpretações se provaram corretas, mas mesmo após implorar para que o copeiro lembrasse dele diante do faraó, José permaneceu esquecido na prisão por 2 longos anos. 2 anos depois, o faraó teve sonhos perturbadores que ninguém conseguia interpretar. Desesperado por uma solução, o copeiro finalmente lembrou-se de José. José foi chamado à presença do faraó e, ao interpretar os sonhos como uma advertência divina sobre 7 anos de abundância seguidos por 7 anos de fome, sugeriu um plano para enfrentar o desastre iminente. Ele recomendou que se armazenassem alimentos durante os anos de abundância, para garantir a sobrevivência durante os anos de escassez. Impressionado com a sabedoria e a perspicácia de José, o faraó o nomeou governador do Egito, encarregado de estocar alimentos para os anos de fome. José recebeu autoridade total, sendo o segundo no comando apenas ao próprio faraó. Com a responsabilidade colossal de salvar uma nação, José implementou um plano abrangente, supervisionando a coleta e o armazenamento de grãos em todas as cidades. Sua gestão eficiente garantiu que, quando os anos de fome chegaram, o Egito estava preparado. Quando a fome atingiu Canaã, os irmãos de José foram ao Egito em busca de alimentos, sem reconhecer o irmão que haviam traído. José, agora um homem poderoso e revestido de autoridade, os recebeu com disfarçado interesse. Ele testou seus irmãos para ver se haviam mudado, exigindo que trouxessem seu irmão mais novo, Benjamim, e mantendo Simeão como refém. Ao ver seus irmãos se desesperarem pela segurança de Benjamim e perceber sua contrição genuína, José não pôde mais conter suas emoções. Em um ato de incrível graça, José perdoou seus irmãos, revelando sua identidade e chorando com eles. Ele os assegurou
de que tudo o que acontecera fazia parte de um plano divino maior, destinado a salvar muitas vidas. A emoção da reunião foi intensa, e a alegria de José foi completa quando seu pai, Jacó, e toda a família vieram para o Egito. José preparou uma recepção real para seu pai e seus irmãos, assegurando-lhes terras férteis em Gósen. A história de José é uma poderosa lembrança de que, mesmo nos momentos mais sombrios, a fé e a integridade podem nos guiar para um futuro brilhante. O legado de José não é apenas o de um homem que subiu ao poder em um país estrangeiro, mas de alguém que transformou a adversidade em bênção e se tornou um instrumento de salvação para sua família e para uma nação inteira. Essa lição atemporal de perdão, redenção e a incrível jornada da vida ressoa profundamente até hoje, ecoando a importância de manter a fé e a integridade diante das adversidades. A trajetória de José nos inspira a acreditar que, apesar das dificuldades, o bem pode emergir do caos. E os sonhos, não importa quão distantes possam parecer, têm o poder de se tornar realidade. Obrigado por assistir a este vídeo. Se gostou, clique em gostei e inscreva-se no canal e comenta qual o principal ensinamento na história de José. Que Deus lhe abençoe abundantemente.